Esse é um trabalho apresentado pelos alunos Gustavo, Daniel, Leandro, Davi e Matheus, que aborda sobre o governo Lula e suas características. Luiz Inácio Lula da Silva, nascido Luiz Inácio da Silva, mais conhecido como Lula, Caetés, 27 de outubro de 1945. É um político, ex-sindicalista e ex-metalúrgico brasileiro, principal fundador do Partido dos Trabalhadores, PT, e o 35º presidente do Brasil, tendo exercido o cargo de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011. De origem pobre, migrou ainda criança de Pernambuco para São Paulo com sua família. Foi metalúrgico e sindicalista à época que recebeu a alcunha Lula, forma hipocorística de Luiz. Durante a ditadura militar, liderou grandes greves de operários no ABC Paulista, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. Em 1980, durante o processo de abertura política, Lula foi uma das principais lideranças das diretas já, no período da redemocratização, quando iniciou sua carreira política. Em 1989, concorreu pela primeira vez à presidência da República, perdendo no segundo turno para Fernando Collor de Mello por 53% a 47%. Também foi candidato a presidente outras duas vezes, em 1994 e 1998, perdendo ambas as eleições no primeiro turno para Fernando Henrique Cardoso. Venceu a eleição presidencial de 2002 contra José Serra e foi empossado em janeiro de 2013. E na eleição de 2006, derrotou Geraldo Alckmin. Primeiro mandato. Nesse mandato, estabeleceu como prioridade o combate à fome, lançando o projeto Fome Zero. Segundo uma pesquisa feita no ano de 2001, havia aproximadamente 46 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, ou seja, que não consumiam os alimentos necessários para estarem nutridas da forma adequada. Estavam relacionados ao Fome Zero, Programa de Educação Alimentar e o projeto Bolsa Família. O Bolsa Família consiste em um valor que é fornecido às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Esse auxílio existia no governo antecessor de Fernando Henrique Cardoso, dividido em 4 programas: auxílios para compra de gás, alimentação e artigos escolares. No governo Lula, eles foram unificados e ampliados. O governo Lula também manteve a política econômica neoliberal adotada pelo governo antecessor de Fernando Henrique Cardoso. O ministro da Fazenda do governo Lula, Antônio Pallotti, deu continuidade às altas taxas de juros para conter a inflação. Essas taxas eram menores do que as do governo anterior. O governo Lula ampliou os parceiros comerciais estrangeiros com países na África, América do Sul e Oriente, principalmente a China. Anteriormente, destacava-se apenas o comércio com os Estados Unidos da América. No final do primeiro mandato de Lula, na presidência, surgiram denúncias de corrupção na base governista, destacadamente no Partido dos Trabalhadores, PT, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e Partido Progressista, PP. Esses casos de corrupção ficaram conhecidos como mensalão. No segundo mandato do governo Lula, a inflação foi controlada e o índice de desemprego diminuiu. Para desenvolver a infraestrutura do país, foi criado o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, em 2007, que construiu portos, rodovias, ferrovias, investiu-se em saneamento básico. Houve crescimento dos níveis de escolarização e foi criado o programa Universidade para Todos, ProUni, e concede bolsas em universidades privadas para estudantes carentes. Esse programa foi bastante criticado, pois se destinaram verbas para universidades privadas poderiam ser aplicadas nas universidades públicas. Nesse período, mais de 20 milhões de pessoas saíram da pobreza e ingressaram na classe C, com renda familiar entre R$ 1.126 e R$ 4.854. Esse número foi considerado como inclusão social. O escândalo consistiu nos repasses de fundos de empresas e faziam doações ao Partido dos Trabalhadores, PT, para conquistar o apoio de políticos. O esquema de corrupção começou em 2002 e só em 2005 foi descoberto por meio de uma gravação secreta. Nela, Maurício Marinho, na época chefe do Departamento de Contratação dos Correios, foi flagrado recebendo propina de R$ 3.000 em nome do deputado federal Roberto Jefferson, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB.
Depois do vídeo ter sido divulgado, Marinho fez a delação sobre os detalhes do mensalão, que envolvia não apenas os Correios e o PTB, mas também o PT e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Logo após o flagrante, Jefferson também delatou todo o esquema de corrupção. Ele disse que Delúbio Soares, o então tesoureiro do PT, destinava uma mesada de R$ 30.000 para congressistas apoiarem o governo Lula. Além desses, José Dirceu, ministro da Casa Civil na época, José Adalberto Vieira da Silva, Marcos Valério e Cátia Rabelo também foram destaques do crime. De acordo com uma matéria da Folha de São Paulo, o esquema de corrupção era dividido em 3 núcleos: político, operacional e financeiro. Na primeira esfera, existia uma manipulação política para que novos partidos se aliassem ao PT, o que acontecia por meio de repasse de dinheiro, ou seja, propina. Entre os personagens que realizavam essas práticas estavam José Seu e José Genuíno. Fazendo a ligação entre os núcleos político e operacional, estava Delúbio Soares, responsável por orientar a distribuição dos fundos. Com ele também agia o empresário Marcos Valério, e por meio de uma parceria entre o governo e suas agências de publicidade, contratadas pelo Estado, desviava o dinheiro público para cúmplices do PT. Além de Valério, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos e Ramon Rollerbach, que também foram condenados pelos esquemas. Todos eles tinham ligação com as agências de publicidade, seja por meio de sociedade ou com cargos à diretoria. Por fim, relacionado ao núcleo financeiro estava o Banco Rural, sua dona Cátia Rabelo e seu ex-diretor José Salgado. Faziam empréstimos ilegais para os políticos envolvidos no mensalão. Eles realizavam esse tipo de transação para que, em troca, Marcos Valério defendesse os interesses do banco no meio político. Em 2005, a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI do Mensalão foi instaurada, mas acabou falhando, pois não houve votação no relatório final. Por falta de parlamentares, em novembro do mesmo ano, ela foi finalizada sem obter nenhuma conclusão. Foi realizada uma votação para avaliar a necessidade de continuar a investigação, porém apenas 148 dos 171 deputados exigidos para prosseguir com o inquérito votaram afirmativamente. Anos depois, em 2007, o Supremo Tribunal Federal, STF, instituiu a Ação Penal 470 e os 11 ministros responsáveis começaram a averiguar de vez o caso. Essa ação penal investiga o processo do mensalão desde seu início, quando as ações criminosas foram denunciadas, até de fato o julgamento no STF. A investigação levou ao julgamento dos suspeitos, o qual foi realizado em 2012. Entretanto, apenas em 2013 ocorreram as primeiras prisões. Algumas curiosidades sobre Lula que você talvez não conheça. Começou a trabalhar com 12 anos, só engraxate, office boy e vendedor ambulante. Lula perdeu sua primeira esposa, que estava grávida do seu primeiro filho, em 1970. Em 1973, casou-se com Marisa e com ela teve 3 filhos. Conheceu o pai quando já tinha 5 anos, pois ele estava trabalhando em São Paulo quando se mudou para São Paulo com a família. Lula passou 13 dias em um caminhão de pau-arara. Ele é contra a pena de morte no Brasil. Quando criança, sonhava ser jogador de futebol. Com 19 anos, sofreu um acidente grave na empresa em que trabalhava, por isso que ele perdeu seu dedo mindinho. Tornou-se presidente em 2002 e ficou no cargo até 2011. Desde que iniciou seus trabalhos na política, Lula fez palestras no Brasil e também pelo mundo todo. Obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado e agradeço a sua atenção.